Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar uma aula complementar e até meio com caráter de retificar alguns erros que eu cometi, alguns equívocos que eu cometi na aula passada. Resolvi também estar complementando a aula porque eu explorei pouco essa tela que eu usei na outra aula do PHET Colorado, que a gente pode estar usando um modelo aqui bem simplório para estar entendendo a interação dos fótons de diferentes radiações eletromagnéticas com diferentes moléculas. Então, vou aproveitar para estar corrigindo alguns equívocos que eu cometi na aula passada e aproveitar também para explorar mais a potencialidade aqui dessa tela, certo? Então, vamos lá começar aqui. Eu vou passar cada comprimento de onda, cada espectro, e vou interagir com cada uma molécula e vou ver, a gente vai discutindo o que acontece, beleza? Vou começar aqui com a microonda, com o espectro de microondas, certo? Que a gente viu que é aquele espectro, vou mostrar aqui o espectro para a gente estar conferindo. Microondas vai estar aqui logo após a onda de rádio. Então, dentre esses espectros que o PHET Colorado aqui fornece para a gente, ele vai ser o de menor energia e de maior frequência, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu clicar nessa lanterninha aqui, nesse botão para ligar, ontem eu não expliquei muito bem, vou estar emitindo aqui uma bolinha, que eu confundi ontem, eu falei que seriam moléculas. Na verdade, não são moléculas, vão ser os fótons dessas radiações, certo? Então, aqui eu vou emitir fótons de microondas. E estou vendo que ela tem uma interação com o monóxido de carbono, certo? A gente vê que algumas passam, outras vão fazendo um movimento de rotação na molécula, certo? E umas são desviadas. Então, aqui, a microonda, ela tem a radiação eletromagnética de microondas, ela não vai quebrar ligações do monóxido de carbono, como eu falei que pode acontecer com ultravioleta, porque ela não tem energia suficiente para clivar essas ligações. Porém, ela vai interferir nos aspectos vibracionais dela, aqui no sentido de vibracionais, não, nos aspectos rotacionais, certo? Isso aqui vai ter a ver com a polaridade, com o momento de polar dela, que a gente vai ver quando a gente estiver estudando ligações químicas. Agora eu vou passar do monóxido de carbono para o nitrogênio molecular. A gente está vendo aqui, os fótons vão passando, e o nitrogênio ele vai ser transparente a essa radiação. Então, essa radiação não tem nenhum tipo de interação. Não vai vibrar, nem vai rotacionar, nem vai refletir ali algum fóton, e muito menos vai quebrar ligações. Vamos dar continuidade e passar aqui para o oxigênio. Vamos observar aqui o que está acontecendo. A gente vê também que os fótons vão passando entre essas moléculas, ou seja, não vai ter nenhum tipo de interação. Aqui a gente já vai ver com dióxido de carbono. Os fótons passam e a molécula também é transparente para esse tipo de radiação, ou seja, não sofre nenhuma interação. Vamos seguir aqui, passar para o metano. Também não. E aqui para a molécula de água. A molécula de água, assim como o monóxido de carbono, a gente já verifica que ela tem uma interação que ela vai absorver um pouco dessa radiação, vai refletir parte dela também, vai estar devolvendo parte dessa radiação de micro-ondas, certo? E como eu falei ontem, vou explicar aqui melhor, é esse tipo de interação que é responsável pelo aquecimento dos alimentos no forno de micro-ondas, certo? É um aquecimento que ele se dá diferentemente quando a gente faz dentro do fogão. Quando a gente está fazendo no próprio fogão a gás, o aquecimento ele vem mais de dentro para fora, né? O calor vai passando ali do interior para o exterior do alimento. Aqui ele já pega mais no exterior do alimento, onde estão as moléculas de água, certo? O aquecimento, então, é via moléculas de água. As moléculas de água vão aquecendo depois as outras moléculas. Por exemplo, se for carne, vai aquecendo as moléculas ali, aumentando a temperatura da proteína ou da gordura, mas todo aquecimento é feito via molécula de água através dessa interação, certo? Então, ela acaba interagindo com a radiação de micro-ondas, absorve parte de energia, que faz com que aumente sua rotação. E essa rotação aqui reflete no aumento da temperatura, que a gente sabe que a temperatura está ligada com os modos rotacionais aqui, vibracionais das moléculas. Vou passar aqui agora para o dióxido de nitrogênio. E a gente verifica também aqui que ele tem interação com micro-ondas, assim como a água, certo? A gente vê aqui duas moléculas aqui que já tem geometrias parecidas. A gente vai ver, quando a gente for ver parte de geometria, de polaridade, que essa é uma das explicações que a gente pode estar dando. É a geometria da molécula, a polaridade e os aspectos vibracionais aqui. Vamos ver aqui agora o ozônio também. Olha, o ozônio também a gente já
observa também que tem uma interação com micro-ondas. Vamos dar continuidade aqui e vamos passar para o infravermelho. Vamos começar com o monóxido de carbono. A gente viu que o monóxido de carbono, olha lá, ele tem um aspecto vibracional. Agora ele não é mais rotacional, ele é vibracional. Vejam bem, alguns fótons faz com que a molécula vibre e a molécula devolve parte desse fóton. As moléculas que vão interagir dessa forma com o infravermelho, elas vão ser fundamentais para o efeito estufa, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Mas como assim parte positiva do efeito estufa? A gente tem uma visão pejorativa, né? O efeito estufa vai ser um efeito para manutenção da temperatura na Terra. Quando esse efeito ele é feito em demasia, que a gente tem causas negativas, né? Com o aumento da temperatura, um aumento da temperatura indevido, um aumento maior do que é necessário, né? Então, esses gases na atmosfera, eles interagem com o infravermelho da Terra, com o infravermelho que a Terra ia liberar para o espaço, certo? De modo que o infravermelho e os fótons voltem para a Terra, mantendo a Terra aquecida. Se isso não acontecesse, se não tivesse esses gases com essa temperatura, a Terra ia resfriar, certo? Então, o monóxido de carbono é um desses gases. A gente vai ver aqui o nitrogênio. O nitrogênio, pessoal, aqui a gente vê que ele é totalmente transparente ao infravermelho. Se ele não fosse transparente ao infravermelho, a gente ia ter um problema muito grave aqui na Terra, né? A gente sabe que 70% a 73% do ar atmosférico, né, ele é composto de nitrogênio. Imagine se o nitrogênio tivesse alguma interação com o infravermelho, assim como o monóxido de carbono tem. Imagine se ele interagisse refletindo esses fótons. Eu ia falar molécula de novo, olha, esses fótons, as bolinhas são os fótons, tá? Se ele interagisse refletindo esses fótons voltando para a Terra, a gente ia ter um superaquecimento da Terra, né? Possivelmente a gente não teria vida aqui, ou teria vida em outra forma, né? Aqui o oxigênio também, ele não vai ter interação com o infravermelho, porque a gente também teria um problema, porque a atmosfera era feita majoritariamente de nitrogênio seguido de oxigênio. Então, ele também é transparente ao infravermelho. Aqui agora a gente já tem o dióxido de carbono. A gente sabe que também ele tem uma interação aqui vibracional com o infravermelho, de modo que ele vai refletir parte desses fótons, certo? Então, essa reflexão também é o que causa a manutenção da temperatura da Terra e até a elevação, né, em demasia, porque a gente tem os aspectos aí do aumento do dióxido de carbono na atmosfera. Vamos ver aqui o metano também. Observamos que o metano também tem o mesmo efeito, né? Semelhante com o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. É o que explica que a gente fala que os gases, os flatos emitidos por animais, né? Até gases vindo do pântano, também acabam interferindo no efeito estufa. Então, é baseado nessa explicação também, pelo tipo de interação entre a radiação eletromagnética no espectro infravermelho com esse tipo de molécula. Vamos observar aqui também a água. Olha, pessoal, curiosamente também, a água, né, quando ela estiver no vapor, estado gasoso, na atmosfera, como geralmente ela se encontra, a gente também pode considerar ela como uma molécula responsável pelo efeito estufa, tá? E, se não me falha a memória aqui, das aulas de química ambiental, ela tem um poder, estufa, né, de estar refletindo ali os fótons de infravermelho maior até que o próprio monóxido de carbono, tá? Só que a água, a gente tem uma explicação, a água ela tem uma certa fluidez na atmosfera, condensa, se evapora, né? A gente não fica a água totalmente presente ali, diferentemente com o monóxido de carbono, que ele não acaba precipitando, né? Ele fica mais inerte na atmosfera. A água ela acaba precipitando na forma de chuva, certo? Agora vamos ver aqui o dióxido de nitrogênio. Também pode ser considerado um gás estufa, certo, pessoal? E agora vamos ver o ozônio. Até o próprio ozônio que a gente tem na atmosfera, que é necessário também, né, que a gente vai ver depois, devido ao efeito da radiação ultravioleta, até o próprio ozônio, ele também atua de maneira a estar interagindo, refletindo os fótons do infravermelho. Agora, pessoal, a gente viu aqui, só para frisar, as únicas moléculas desse grupo aqui, selecionado, que não interagiram dessa maneira com a radiação infravermelha foram justamente os gases que compõem majoritariamente a atmosfera, que são nitrogênio e oxigênio. Vamos passar agora para o espectro visível, né, que a gente enxerga. Ó, monóxido de carbono não é transparente, nitrogênio também totalmente transparente, oxigênio
dióxido de carbono, metano, água. Agora vamos chegar no dióxido de nitrogênio. Ontem eu não expliquei isso muito bem. A gente está vendo que o dióxido de nitrogênio, ele parece que fica excitado aqui, emite parte dessa radiação. Está vendo que ele nem rotaciona, nem vibra. Isso aqui, pessoal, essa excitação, ela é o que explica, vou parar aqui para parar um pouco com esse barulho, é o que explica a coloração da molécula. Toda vez que uma molécula interagir com a luz visível, de modo que parte daquela luz volte, seja retornada, quer dizer que ela absorve parte daquela energia e parte ela reflete. E essa parte que ela reflete é justamente a cor. Então, a gente fala que aquela molécula ela tem uma cor, certo? Ela não é incolor para aquele espectro. E o dióxido de nitrogênio, ele tem uma cor meio castanha escuro. A gente estuda ele muito lá no equilíbrio químico dele de dimerização com N2O4, né? A dimerização dele, que vai ser um processo exotérmico. Então, se a gente tem um recipiente com dióxido de nitrogênio e colocar ele a resfriar, a gente vai ver que vai formar um composto incolor, devido à dimerização dele. E formando esse composto incolor, diminuindo a concentração aqui de dióxido de nitrogênio, a gente vai ver que ele vai ficar menos sensível a essa absorção dos fótons. Então, é por isso que acontece diferente. A gente não tinha visto esse fenômeno aqui ainda. Ele parece que excita e libera. Então, isso é devido à cor dele. Então, ele vai refletir no espectro ali relativo à coloração marrom, certo? Porque cores, pessoal, são comprimentos de onda. Vai estar tudo em degradê, certo? Então, vai ser sutilezas entre um comprimento de onda e outro que vão dar a sensibilidade nossa das cores, certo? Agora, vamos ver para o ozônio, a luz visível com o ozônio também. Então, a gente vê que passa. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que todas essas moléculas aqui, elas vão ser incolores. A gente sabe que o dióxido de carbono é incolor, nitrogênio, oxigênio. Se o nitrogênio não fosse incolor, a gente enxerga o ar, certo, pessoal? Assim como se o oxigênio também não fosse incolor. E a gente vê que a luz visível, em toda a sua gama do espectro, varrendo o espectro todo, ela passa por essas moléculas sem interagir, sem estar refletindo. Diferentemente do que acontece com o dióxido de nitrogênio, em que parte dessa radiação é devolvida na cor que a gente observa, beleza? E, finalmente, vamos chegar aqui no ultravioleta, que foi o que eu expliquei ontem para vocês. Então, quem não está vendo esse vídeo, ele é um efeito do vídeo de ontem, certo? Eu só fiz esse vídeo devido ao vídeo de ontem, para fazer essas correções. A correção que eu disse aqui é que quando essas bolinhas que estão saindo aqui, ó, são os fótons. Ontem eu disse moléculas. Isso é um erro muito conceitual, muito grave, tá? Então, aqui são fótons, tudo bem? As moléculas são essas aqui que estão centralizadas. Então, vamos agora ver a interação ultravioleta. Um outro ponto que eu quero corrigir aqui também, no exercício que eu fiz ontem com vocês, eu disse que existem 3 tipos de radiação ultravioleta, a UV, A, B e C. À medida que a gente vai passando de A para B e para C, o que vai aumentando é a energia ou a frequência da radiação ultravioleta, ou seja, vai diminuindo o comprimento de onda. E a gente fez um cálculo ontem para um comprimento de onda de 150 nanômetros, e a gente viu que o fóton correspondente a essa radiação eletromagnética, ele carrega energia suficiente para estar quebrando um monte de ligação química. E a hora que a gente chega aqui, a gente observa que ele não é capaz de quebrar quase nenhuma ligação química aqui, olha. Todos os gases aqui, todas essas moléculas vão deixar passar o fóton. Aí você fala, mas você fez um cálculo ontem que fala que dava para quebrar a ligação carbono e hidrogênio. Como é que não quebra nenhuma ligação carbono e hidrogênio do metano? Por quê, pessoal? Vou pausar aqui de novo. Porque o cálculo que eu fiz ontem foi considerando a radiação ultravioleta C, que é lá na frequência mais extrema da radiação ultravioleta, na radiação mais agressiva, a mais ionizante. Aqui, possivelmente, aqui no espectro do PHET colorado, ele está considerando dentro do espectro UVA ou B. Porque senão, se a gente considerasse o C no espectro de frequência maior, a gente ia quebrar essas ligações de carbono e hidrogênio, porque esses fótons possuem energia suficiente. A gente viu ontem lá que é da ordem de 7,9 vezes 10 a quinta joules por mol, que é suficiente para quebrar muitas dessas ligações químicas, certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui, passar para a molécula de água. A gente vê que a molécula de água também vai ser transparente a ultravioleta. A molécula, que é agora o dióxido de nitrogênio, a gente já vê que a gente consegue quebrar, olha. Vou restaurar a molécula aqui. Dióxido de nitrogênio, vou colocar ultravioleta. Olha, ela já consegue quebrar uma ligação. Ela consegue quebrar a ligação entre nitrogênio e oxigênio, certo, pessoal?
Então, aqui ela já tem energia suficiente para isso. Mesmo no espectro, no A ou B, que possivelmente o software está considerando. Agora a gente vai mostrar para o ozônio. A ligação ultravioleta consegue quebrar a ligação do oxigênio com o outro oxigênio dentro da molécula de ozônio. É esse efeito que a gente tem fundamental para o ozônio estar protegendo a nossa superfície aqui da Terra da radiação ultravioleta, certo? Vai ter um monte de reação em cadeia que vai estar fazendo com que a radiação ultravioleta seja utilizada para estar colaborando com essas reações, de modo que ela não incida de maneira tão agressiva na superfície da Terra. Claro que sempre vai passar um pouco de radiação, igual a gente vê aqui, ó, não vai ser toda a parte dela, a gente vê que parte da radiação vai passar aqui, e é por isso que a gente tem que usar protetor solar, né? Parte continua. A gente tem que estar usando sempre protetor solar para estar filtrando essa radiação ultravioleta, que é extremamente agressiva, que a gente viu que ela tem energia muito elevada, capaz de estar quebrando ligações químicas. Então, ontem eu fiz aquele vídeo mostrando por que se utiliza lâmpadas ultravioletas para fins sanitários, de desinfecção em ambientes externos, pessoal, não é dentro do corpo humano, tá? Frisar de novo, senão algum louco vai falar que eu estou falando que é para ficar tomando banho de ultravioleta que vai curar Covid. Não, a radiação ultravioleta desnatura proteínas de vírus, de germes, de bactérias, devido à sua alta energia dos seus fótons, que são capazes de clivar ligações químicas, além também de estar desfazendo interações termomoleculares nas cadeias laterais ali das proteínas, fazendo com que as proteínas se desnaturem, tornando a capa ali do vírus inativa, fazendo com que ele não consiga estar interagindo com a membrana da célula hospedeira e, portanto, injetando seu material genético e se replicando. Então, pessoal, esse vídeo foi mais de caráter complementar e de retificação do vídeo anterior. Eu não quis deletar o vídeo, quis fazer isso complementar. E se vocês estão caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, vou deixar um cardzinho para você estar voltando no vídeo anterior, né? Que esse vídeo aqui é recursivo, para você estar entendendo por que eu gravei esse vídeo. Pessoal, então até a próxima. Provavelmente até o final de semana eu gravo a última aula aí sobre propriedades periódicas, estrutura da matéria, e a gente começa a tratar de ligações químicas, ok? Abraço, fiquem bem aí, na paz.